Bíblia aqui, essa Bíblia ela me acompanha desde 2015, de janeiro de 2015, e a Bíblia ela é maravilhosa, né? A gente muitas vezes se depara com situações da nossa vida que a gente pensa que a gente está perdendo muito tempo na nossa vida, fazendo outras coisas ao invés de ler a palavra de Deus. Recentemente, no Instagram tem uma ferramenta, tem uma opção que nós podemos olhar qual é a nossa média diária de uso. E eu fiquei besta porque minha média diária estava em 2 horas por dia. E muito tempo perdido nas redes sociais. E a Bíblia, se nós fôssemos ler a Bíblia sem parar direto, nós conseguiríamos ler a Bíblia em 70 horas. Em 70 horas. Quer dizer que em um mês de Instagram dava para eu ler quase a Bíblia inteira. Quase a Bíblia inteira. E isso é muito preocupante, porque em muitos momentos da nossa vida a gente imagina que aquilo está nos fazendo bem. É muito conteúdo que a gente vê, a gente termina gostando daquilo e isso termina sendo uma coisa preocupante, porque a gente está perdendo tempo com uma coisa que não vai nos dar retorno, ao invés de estar gastando o nosso tempo com uma coisa que vai nos dar retorno, porque a Bíblia é essencial para nossas vidas. Amém. A Bíblia, ela não foi feita para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia, ela foi feita para transformar a nossa vida. Amém. E quando nós nos dedicamos ao estudo, nossa vida é transformada. A Bíblia é a única arma que atira no morto e ele revive. Amém. Amém? Deus abençoe. É muito bom nós termos a Bíblia hoje disponível para nós lermos. Hoje eu trouxe uma mensagem e nós vamos dividir essa mensagem em 2 partes. Eu queria ler com vocês o livro de Joel, o capítulo 2. Joel capítulo 2, hoje eu vou falar um pouquinho sobre reavivamento e reforma. Vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai de amor e de misericórdias, nós estamos aqui, Pai, uma pequena parte do Teu povo, na Tua presença, nesse lugar onde o Senhor habita perto de nós. Amém. Nós somos imperfeitos, somos falhos, somos egoístas e nós muitas vezes, Pai, decidimos fazer somente as nossas vontades, sem saber, Pai, que as Tuas vontades vão nos trazer muitos benefícios e nós mesmo ainda insistimos em fazer somente a nossa vontade. Nesse momento, Pai, nesse momento de estudo da Tua Palavra, nós pedimos que o Teu amor nos acompanhe, que o Teu Santo Espírito molde o nosso coração e que o Teu Santo Espírito faça um trabalho dentro do nosso coração, um trabalho que nos faça entender realmente o que a Tua Palavra quer nos dizer. Amém. Porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Verdade. E nós queremos ela em nossas vidas. Amém. Nesse momento, apaga o pregador que vai falar nessa noite e que o Senhor fale, Pai, através desse Teu servo. Amém. Eu peço nesse momento que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, Joel no capítulo 2 nos traz um tema muito importante. Eu queria compartilhar o versículo 1 e 2 com vocês, certo? Todos encontraram? Diz assim, capítulo 2, Joel capítulo 2. Vou ler. Diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração.
Sabe, nós pregamos muito a respeito da volta de Jesus, nós pregamos tanto a respeito da volta de Jesus, nós vivemos sobre a volta de Jesus. Muitas coisas que nós falamos é sobre esse tema. Nós somos adventistas porque nós aguardamos esse retorno de Jesus. Nós vivemos muito falando sobre isso. E nesses últimos tempos que nós pregamos sobre a volta de Jesus, nós vivemos muitas crises onde existem pessoas muito influentes, tentando rebater o que a Bíblia diz, tentando colocar na mente das pessoas que a Bíblia, a palavra de Deus, não é mais importante para o nosso tempo. Nós vivemos onde as pessoas negligenciam os valores espirituais que nós encontramos na palavra de Deus. E esses valores, eles são essenciais para nós vivermos uma vida digna na presença do nosso Deus, uma vida boa, a vida que Jesus quer que a gente viva. Nós vivemos muitas guerras, muitos acontecimentos, muitos terremotos. Eu não acompanho muito os jornais, até lá em casa não tem televisão, a gente nem sente falta. E a gente não acompanha muito, mas aqui e acolá a gente ouve falar de pessoas que acompanham todos os noticiários. E quando nós vimos isso, a gente só vê coisa ruim, coisa triste, muitas coisas ruins acontecendo, e são coisas tão ruins que até pessoas que não são cristãs, que não pertencem a uma denominação religiosa, comentam que Jesus está voltando, sim ou não? Sim. Nós ouvimos isso de pessoas que não têm religião, porque os acontecimentos estão ficando cada vez mais difíceis. E em meio a esses acontecimentos tão difíceis, nós encontramos um povo que, em meio a todos esses acontecimentos, anuncia que vai vir um tempo que é melhor do que esse. É um tempo onde Jesus irá transformar esse lugar e vai nos dar um lugar bom de se viver. Porque esse lugar que nós moramos não é um lugar bom de se viver. Nós sabemos que em todos os períodos de crise, Deus sempre levantava pessoas para resolver aqueles períodos de crise. E nós sabemos que nesse último período Deus também levanta pessoas para resolver essas crises. Pessoas que trazem uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto às pessoas, uma mensagem sobre a volta de Jesus. E esse povo, em alguns lugares da Bíblia é chamado de Elias, em outros lugares é chamado de o povo remanescente, né? Nós conhecemos muito bem esse povo. Nós conhecemos que esse povo está preparando gerações para a volta de Jesus. Mas a pergunta é se nós estamos realmente nos preparando para esse grande evento. Aqui nós encontramos Joel dizendo: olha, Jesus vai voltar. Jesus está voltando e esse dia vai ser um dia muito difícil, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia de escuridão, um dia de densas trevas, vai ser um dia terrível para aquelas pessoas que negligenciaram a palavra de Deus, para aquelas pessoas que não aceitaram que o Salvador estava vindo nos buscar. Vai ser um dia terrível. Vai ser um dia onde os ímpios vão dizer: caiam sobre nós as rochas. Vai ser um dia onde as pessoas irão se esconder da glória do nosso Deus. Vai ser um dia muito difícil para as pessoas que não aceitam a mensagem da volta de Jesus. Mas o povo de Deus que aceita essa mensagem, que vive essa mensagem, está também vivendo um momento difícil, um momento de perseguição. O livro o Testemunhos, capítulo 1 o primeiro livro dos Testemunhos de Ellen White diz assim: o povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Nós sabemos que Jesus está próximo de voltar, e para nós estarmos preparados para esse dia, é necessário que haja dentro de nós um grande reavivamento. E aqui no livro de Joel, ele fala que Jesus está perto de voltar, que vai ser um dia difícil, e ele também nos alerta. Ele diz: toquem a trombeta, alarme, espalhe para todo mundo. Mas ele também nos dá um recado muito importante. No versículo 12, vamos ler? Diz assim: ainda assim
Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Tudo bem, nós sabemos que o profeta disse que Jesus estava perto de voltar, que vai ser um dia muito difícil, e para que aquelas pessoas que aguardam esse dia, elas precisam fazer uma coisa. Elas precisam fazer o quê? Rasgar o coração. Nos períodos mais antigos da Bíblia, quando as pessoas estavam passando por um momento de muita angústia, um momento de muito arrependimento, eles faziam um ato. Qual era esse ato? Eles rasgavam as vestes. Era um ato onde as pessoas reconheciam que eles estavam fazendo o quê? Que eles estavam arrependidos, que eles estavam amargurados, que eles estavam angustiados por alguma situação. Mas, por incrível que pareça, era um ato externo. Eu posso aqui rasgar as minhas vestes e dizer que estou arrependido de fora, só de boca para fora, onde as pessoas que estão me olhando vão enxergar que eu realmente estou arrependido, mas dentro do meu coração, se não houver arrependimento, não vale nada. O profeta diz assim: rasguem o seu coração e não as vossas vestes. Sabe o que isso quer dizer? Que é necessário haver dentro de nós uma verdadeira transformação. Nós precisamos fazer essa transformação internamente e não externamente. Reavivamento e reforma é uma coisa que inicia dentro do nosso coração. Ela não é uma coisa que inicia de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. É reviver o que já não tem mais vida, derrubar e refazer. E reforma significa reorganização, mudanças de ideias, teorias e práticas. Realmente nós precisamos de todas essas coisas. Nós precisamos mudar o nosso interior, nós precisamos também mudar o nosso exterior. Mas o nosso exterior só é mudado à medida que nós mudamos o nosso interior primeiro. Tem um pastor que certa vez estava conversando com a igreja cheia de gente, e o pastor estava conversando: olha, a gente precisa urgentemente fazer uma reforma nessa igreja. E os irmãos: amém, pastor, vamos fazer uma reforma, essa igreja está precisando mudar, nós estamos precisando de uma reforma. E todo mundo se animou. E no outro culto, os irmãos chegaram: pastor, está aqui, ó, toma dinheiro, toma dinheiro. Um irmão chegava com 100, outro irmão chegava com 500, outro irmão chegava com R$1.000. Aí o pastor ficou meio assim. Só que o pastor estava falando para as pessoas que a reforma que precisava ser feita era uma reforma no coração das pessoas, não era uma reforma no prédio da igreja. E muitas vezes, meus amigos, a gente até gosta da ideia de ter o prédio renovado, mas dificilmente a gente consegue abraçar a ideia de renovar o nosso coração, de reformar o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração já não presta para nada, e a gente precisa renová-lo, reformá-lo, e a gente endurece o nosso coração e não deixa essa obra ser feita no nosso coração. Outro texto de Ellen White diz assim: a reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada. E para fazer essa obra é preciso se unir. Sabe o que quer dizer? Que essas duas coisas, elas andam juntas. Se nós quisermos fazer uma reforma dentro do nosso coração, nós precisamos juntá-la com um grande reavivamento. Nós precisamos nos reavivar. E eu trouxe somente aqui alguns passinhos para nos ajudar a ter um bom reavivamento. Como que nós vamos nos reavivar? O primeiro ponto, o primeiro fruto de um grande reavivamento e uma reforma é a eliminação da discórdia. Sabe, a discórdia
ela nos afasta muito de Deus. Quando nós vivemos em contenda, quando nós ouvimos o irmão olhando torto para a gente, às vezes o irmão não está nem olhando para a gente e a gente imagina que ele está olhando para a gente. Fulano olhou para mim com o olho assim que eu não gostei não. Aí ele não estava nem olhando para a gente. Estava olhando aqui para o cabo do violão que está aqui. Isaías está olhando para mim com um cara ali que eu não estou gostando não. Aí a gente já cria uma rixa, já cria uma treta com fulano sem ter nada a ver. Aí a gente fica com raiva de fulano, fulano não sabe porque a gente está com raiva dele, e ali vira uma discórdia do tamanho do mundo. A igreja de Deus, ela não pode ter esse tipo de coisa, porque quando a igreja de Deus quer ser reavivada, ela precisa primeiro acabar com as discórdias. Se eu tenho discórdia no meu coração do irmão Edson, se eu estou com raiva de Edson, porque teve um dia que Edson não abriu o portão para mim na hora que eu pedi, eu não estou com reavivamento no meu coração. O meu coração não está sendo reavivado de forma nenhuma. Se eu estou com raiva do irmão Isaías, porque eu fui beber água e Isaías disse, não, tem um menino lá embaixo, espera aí que você vai. Se eu estou com raiva de Isaías por causa disso, meu coração não está sendo reavivado. O reavivamento dentro do nosso coração, ele só começa mediante a eliminação das discórdias. Amém? Outro ponto, com espírito de oração. Quantas vezes nós oramos por dia? Já aconteceu da gente passar o dia sem orar? E é grave. Eu não passo um dia sem falar com minha esposa. Eu não passo um dia sem falar com minha filha. Mas será que a gente passa muito tempo sem falar com Deus? Deus é o nosso Criador que nos dá todas as coisas. Quando a gente decide ter uma reforma interna dentro do nosso coração, nós precisamos ter um espírito de oração. Isso é muito importante porque a gente acha que fulano, não, eu não vou orar agora não, porque Marinês já orou pela refeição. Então não preciso orar mais não, porque Marinês já orou. Eu não preciso orar pelo dízimo e pelas ofertas, porque a irmã Dalva já foi lá para frente e já orou, não vou orar mais não. Isso é muito grave, porque Deus quer ouvir a nossa voz. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer saber o que é que a gente está sentindo. É por isso que Ele quer que a gente se comunique com Ele. Ele sabe o que está passando no nosso coração. Ele sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes da gente pensar, mas Ele quer ouvir. E se a gente não tiver um espírito de oração, se a gente não conversar com Deus, a gente não vai ser reformado de forma nenhuma. Espírito missionário. Eu estava lendo um livro, eu acho que é O Libertador. Eu vi um trechinho nele que fala que toda alma nasce para o reino dos céus como missionário. Quando nós decidimos nos entregar a Jesus, ali está nascendo um servo de Deus, mas um missionário. Um missionário que, se esse missionário for na escola, as pessoas vão entender que ele está ali a serviço de Jesus. Eu estou indo trabalhar, eu trabalho para fulano, mas eu estou ali a serviço de Jesus Cristo. Quem paga o meu salário é Deus. Quem me dá todas as coisas é Deus, então eu estou a serviço de Jesus Cristo. Em qualquer lugar que eu for, eu preciso estar naquele lugar falando de Jesus, vivendo para Jesus. Um outro ponto interessante é a quebra do egoísmo. Uma igreja que quer ser reavivada, que quer ser mudada, que quer ter um reavivamento espiritual dentro do seu coração, é uma igreja que não tem egoísmo. O egoísmo, desde a entrada do pecado, é a pior coisa que tem na vida do ser humano. Não há coisa pior na vida do ser humano que o egoísmo. Se alguém disser qual é a pior coisa que tem na sua vida, é o egoísmo. Porque o egoísmo, ele gera todos os outros pecados. Todos os pecados que a gente
comete é porque nós somos egoístas. Todos os pecados. Se um cara conhece uma pessoa, casado conhece uma mulher e conversa com essa mulher, quer ter um relacionamento com essa mulher, não se importa o que essa sua esposa vai pensar quando ela descobrir, não se importa o que sua filha vai pensar quando descobrir seu filho, esse cara está sendo o quê? Está sendo egoísta. Quando eu tenho alguma coisa importante para falar e que se eu falar aquilo eu vou ser prejudicado, quando eu invento uma mentira para me livrar daquilo, quando eu invento uma mentira para me safar, eu estou sendo egoísta, porque eu estou inventando uma mentira para prejudicar outra pessoa, porque eu não quero me prejudicar por um ato que eu mesmo cometi. Vocês entenderam? Tudo que a gente faz de errado é por causa do egoísmo. Quando a gente diz, eu não vou orar agora porque eu estou morrendo de fome, a gente está sendo egoísta. Quando a gente diz, olha, tem um negócio ali muito gostoso para comer, eu sei que aquilo faz mal, mas mesmo assim eu vou comer porque eu não resisto não. A gente está sendo egoísta, porque a gente está colocando o nosso desejo acima do desejo de Jesus. Todos os pecados que nós cometemos é por causa do egoísmo. Tudo que acontece é por causa do egoísmo. Tudo de errado que a gente faz é por causa do egoísmo. Então, se a gente quer ter realmente um verdadeiro reavivamento, nós precisamos fazer todas essas coisas. Nós precisamos ter um espírito de oração. Nós precisamos ter um espírito de oração. Nós precisamos quebrar o nosso egoísmo. Nós precisamos eliminar todas as discórdias e ser realmente filhos de Deus. Amigos, em todos os momentos da história, quando acontecia algum reavivamento, todas as pessoas sabiam. No grande conflito, fala sobre alguns reavivamentos, e quando acontecia esses reavivamentos, todas as pessoas ali nas circunvizinhanças, nas cidades vizinhas, nos estados vizinhos, aquelas pessoas sabiam que estava acontecendo aquele grande reavivamento. E eu tenho certeza que a vontade de Deus é que essa igreja seja reavivada. Amém. E que as pessoas ao redor fiquem sabendo, lá no Dom Eliseu tem uma igreja que está acontecendo um grande reavivamento. Amém. E as pessoas iam em busca desse grande reavivamento. E o desejo de Deus é que a igreja do Dom Eliseu seja um ponto de reavivamento, onde as pessoas fiquem sabendo disso e venham em busca, porque elas querem realmente ter um encontro com Jesus. E elas virem que as pessoas que estão aqui realmente vivem uma vida de reavivamento, uma vida próxima de Jesus. Eu queria orar com vocês. Vamos orar? Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reavivar. O Senhor nos dá a oportunidade de mudarmos, Pai, e nós queremos essa mudança. Queremos que essa mudança aconteça no nosso coração, porque o nosso coração, Pai, é o principal ponto onde nós queremos a mudança. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a rasgá-lo, em nome de Jesus, Pai. Amém.